O meu time não está batendo metas, não consegue entregar os resultados que a empresa atribui. E agora? O que eu faço? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser demitido? Alguns profissionais vêm me perguntar e vêm me procurar pedindo algumas dicas do que fazer quando o seu time não está entregando as metas, não está conseguindo bater as metas que a empresa propõe. O que fazer nesse momento? Quais são as principais cautelas que um líder deve ter quando ele se sentir mesmo que o seu time, mês a mês, não consegue entregar as metas que as organizações elas solicitam, elas atribuem? Meu nome é João Alves, eu treino e preparo profissionais para se tornarem líderes excepcionais. E nesse episódio eu vou dar aqui algumas dicas para que você, líder, possa tomar uma decisão quando você sentir que o seu time não está entregando as suas metas, que o seu time não está performando. E isso realmente é um problema. Por quê? A empresa, ela atribui uma meta, uma performance, e ela espera que você, líder, faça com que o seu time entregue essa meta. E no momento que isso não acontece, sim, pode acontecer de você realmente ser substituído. Assim como acontece no time de futebol, que começa a perder várias partidas em seguida. O que acontece geralmente no time de futebol quando ele não ganha por várias partidas consequentes? Ele é demitido. No mundo organizacional não é diferente. As empresas esperam que os líderes façam um trabalho que o seu time consiga entregar as metas, mas às vezes isso não acontece. Só que, por muitas vezes, a culpa não é sua, muitas vezes nem do seu time, mas de uma série de fatores que fazem com que a equipe não consiga entregar a meta. Então hoje eu vou passar para vocês aqui algumas dicas. Muito provável que algum de vocês já até saibam, já tenham trabalhado com planejamento de metas ou também trabalhado com a gestão ágil e já vão saber do que eu estou falando. Mas por algumas conversas que eu tenho, entrevistas, processos de coaching que eu faço, eu me deparo com profissionais que eles ainda não conseguem trabalhar um planejamento específico de metas e também não sabem ainda o que é gestão ágil. Então, se você quiser, pega uma caneta, pega um papel, anota. Essas orientações, essas dicas podem fazer a diferença aí na gestão da sua equipe, ok? Muito bem, você já deve ter visto falar em metas SMART, que do inglês significa inteligente ou esperta, né? Isso é muito comentado dentro das organizações. Mas eu vou falar agora aqui para você que ainda não ouviu falar desse planejamento de meta e também sobre gestão ágil, que é uma nova forma de você trabalhar com planejamento de metas. Dentro da gestão ágil, nós fazemos alguns planejamentos dentro de algumas ferramentas específicas, como Scrum, Kanban, OKR, Design Thinking, e essas ferramentas fazem com que você consiga estabelecer um planejamento de meta coerente para que o seu time possa realmente entregar aquilo que a empresa espera, ok? Bom, o que é metas SMART? Que são essas letrinhas: S de específica, M de mensurável, A de acordada, R de reais ou realistas e T de tempo. Como fazer um planejamento dentro da meta SMART? Bom, vamos lá. Primeiro, meta específica. O que é uma meta específica? Meta específica é quando você detalha a meta. É quando você consegue colocar dentro dos mínimos detalhes uma meta. Não é aquela meta generalista, né? Exemplo, eu tenho uma meta, o meu time tem uma meta de aumentar as vendas em 30% nesse trimestre. Essa meta é uma meta geral, é uma meta generalista, ela não é uma meta específica. Uma meta específica seria: o meu time precisa aumentar 30% de vendas, mas no setor XYZ, no setor de serviços, por exemplo, no setor de indústria, no setor financeiro,
tá? E essa meta vai ser para produtos novos, produtos recorrentes, pontuais, para novos negócios ou não? Então, você está entendendo que eu estou especificando a meta? Uma meta pessoal, por exemplo, quando você fala assim, minha meta esse ano é trocar de carro. É uma meta geral, também não é específica. Por quê? Porque você tem que falar, minha meta esse ano é trocar de carro, o modelo do carro, se é um carro zero, se é um seminovo, qual é a cor do carro, qual é o modelo, a marca, enfim. Quando você especifica a meta, você consegue acessar recursos da sua própria mente, da sua fisiologia, do seu corpo, da sua neurologia, que mostram o caminho para você chegar nessa meta. Porque senão, desculpa, você nunca vai alcançar. Então, simplesmente falar, eu quero, o desejo da meta, o desejo da empresa é que nós faturamos 30% a mais nesse trimestre. Eu não estou especificando a meta. E é muito provável que talvez eu não consiga alcançar. Ok? Então a meta ela tem que ser específica. Detalhe, afunilhe a meta o máximo que você puder. E coloque essa meta visível num plano onde todos possam ver. Hoje é muito utilizado nas organizações o Kanban, que é aquele quadro visual lá com as colunas do que estamos planejando, do que está sendo feito, do que já foi feito, do que foi revisto e do que foi entregue. Aquele quadro visual com os post-its muito usado dentro das organizações. Então, utilize esse método, que a meta fique clara para o seu time, ok? Então, a primeira delas é meta específica. A segunda é mensurável. A sua meta, ela precisa mensurar. Você precisa saber se você está conseguindo alcançar a meta ou não. Como que você faz para mensurar a meta? Veja, se a meta é anual, transforme ela em trimestral, transforme ela em mensal, semanal e até diária. Em alguns casos, a meta ela é diária, ela se transforma numa meta de horas ou de minutos. Pergunto para um maratonista, por exemplo, o que significa para ele alguns segundos da meta, do planejamento da meta. Pergunte, por exemplo, para um time de basquete, o que significa milésimos de segundos dentro de uma partida, numa final, por exemplo. Significa muito para um time. Então, a sua meta, ela precisa ser dividida. Veja, quando os alpinistas do Monte Everest, eles olham para a montanha e eles veem aquela montanha enorme, dá um frio na barriga só de pensar, será que eu vou conseguir chegar até lá? Há uma preparação para isso. Então, para que você possa mensurar a meta, você vai dividir ela em partes e você vai colocar pequenos desafios ou pequenas tarefas para que você chegue na meta geral. Eu vou falar agora de uma ferramenta chamada OKR, que também é muito utilizado dentro das organizações, que do inglês significa Objective Key Results, que é objetivo geral e resultados chaves para chegar nesse objetivo. Eu vou citar um exemplo para ficar mais fácil para você. Os alpinistas do Everest, eles colocam como objetivo geral é chegar ao topo do Everest. Imagine você que você tem uma meta aí com o seu time, coloque essa meta lá no topo. Exemplo, vender 20% a mais nesse trimestre. Essa é a meta geral, ok? Tá. Agora, você vai citar 3 até 5 atividades que você e o seu time devem fazer para alcançar essa meta. Para escalar o Monte Everest, os alpinistas, para que eles saibam se eles estão mensurando, estão chegando ao topo, eles têm os resultados chaves. Os resultados chaves são os acampamentos que eles precisam ultrapassar para chegar ao Monte Everest. Para chegar no topo da montanha, os alpinistas eles planejam 7 acampamentos para chegar até lá. Então, como que o alpinista sabe se ele vai chegar no Monte Everest? Quando ele está conseguindo ir acampamento por acampamento, acampamento por acampamento, até chegar no topo.
E a mesma coisa acontece aí dentro do seu time. Simplesmente você falar, vamos chegar na meta X, é muito abstrato. Então, cite aí dentro do teu time de 3 a 5 atividades que você precisa fazer para chegar a essa meta, que nós chamamos de resultados chaves. Exemplo, bom, eu preciso contratar mais pessoas, é um resultado chave. Eu preciso vender em novos negócios, novos produtos, é outro resultado chave. Eu preciso treinar o meu time para que ele chegue lá, 3 resultados chaves. Eu preciso me desenvolver como líder para chegar até lá, 4 resultados. Só aqui eu já falei 4 resultados chaves para chegar até a minha meta geral. Então, para cada resultado chave, você coloca uma sprint, que é um pequeno, curto prazo de tempo para você chegar até lá. Exemplo, quando você fala, eu preciso contratar mais para chegar nessa meta, você vai definir quantas pessoas você vai contratar, qual é o prazo que você vai contratar, quando que você vai começar e quem vai te ajudar. Então, esses pequenos espaços de tempo, você coloca para que você mensure essa meta. Então, olha só como eu dividi aqui essa meta, essa grande meta, esse objetivo geral em pequenas partes. E para cada uma dessas partes, você delega funções na equipe. Quem vai treinar, quem vai desenvolver, quem vai recrutar, ok? Isso tudo faz com que você comece a mensurar a sua meta, tá bom? A terceira dica, da terceira letrinha, né, do SMART, é o A da meta tem que ser acordada. O que é uma meta acordada? Bom, toda meta ela é feita por alguém ou para alguém. Ninguém realiza uma meta sozinho. Nós sempre estamos compartilhando essa meta. Algumas organizações, elas cometem um erro de simplesmente estipular uma meta, entregar para o time e falar, olha, tá aí a meta, tá aí o filho de vocês, corram atrás e vocês têm aí tanto tempo para entregar as metas. Isso não é uma meta acordada. Uma meta acordada é quando você realmente estabelece um acordo com o seu time. Sim, você faz uma reunião e você mostra o motivo, o porquê daquela meta. O porquê que a empresa está solicitando naquele trimestre, naquele semestre ou no ano, uma entrega de 20% a mais do resultado. Você vai explicar para o seu time o porquê. Bom, a empresa espera crescer 20% esse ano, porque a economia do setor onde a empresa trabalha vai crescer 20% esse ano, por causa da política XYZ, por causa da economia mundial, por causa dos novos negócios que a empresa está implementando no mercado, por causa das novas filiais que a empresa está abrindo em todo o mercado nacional, ok? Por conta do dólar, por conta da economia, por conta da política disso ou daquilo, por conta que a empresa treinou e desenvolveu novos integrantes, enfim. Você vai explicar para o seu time por que ela espera que o time consiga realmente entregar essa meta, esse resultado. Isso é uma meta acordada. Inclusive, algumas organizações, elas fazem um acordo mesmo. E o liderado, né, o time, ele aceita, ele concorda com a meta ou não. Porque, claro, o seu time ele pode discordar da meta. Sim, e ele tem todo o direito de discordar da meta. E você, como líder, tem o papel de colocar e mostrar o porquê que pode ser atingida, ok? Então não esqueça disso, tá? Se o seu time não está batendo a meta, pode ser que ele não esteja nem de acordo com essa meta, ok? E aí, desculpa, mas não vai rolar, ele não vai entregar a meta, o time não vai entregar a meta, ok? Muito bem, continuando aí a próxima etapa da meta SMART, nós temos a letra R, que significa realista. A meta tem que ser real. O que é uma meta realista, João?
Uma meta realista é uma meta que ela é possível de ser atingida. E como que ela é possível de ser atingida? Bom, de acordo com o que eu falei antes do cenário para atingir essa meta, se alguém já atingiu essa meta, se alguma organização, algum profissional, né, se é uma meta realmente que está de acordo com as competências do time, o time tem competências para entregar essa meta, está dentro da realidade do time, né, o time tem aptidões, nós temos um time com o número, com o volume necessário para entregar essa meta ou não? Pense você chegar para o seu time e falar assim, olha, esse mês aqui eu quero que vocês entreguem 50% a mais da meta. Baseado em quê? Através de que estudo? Por quê? O que isso significa? Então, será que é uma meta realista mesmo? Enquanto que o mercado talvez esteja um pouco em deflação, a economia, o setor, né? Ou o mercado em si está crescendo 5%, 4%, 10%, e eu chego para o meu time e falo, olha, eu quero que vocês cresçam 30%. Será que é uma meta realista? Então, para que você saiba se uma meta é realista, primeiro, você tem que ter evidências que isso é possível alcançar. Certo? Você tem que ter fatos, você tem que ter cenário que isso é possível alcançar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O seu time não vai dar nem o primeiro passo. O que acontece em muitas organizações é que a meta é estipulada muito acima da competência que o time tem para entregar. E aí o que acontece? O time fica frustrado porque ele não consegue entregar a meta. E o pior, a comissão que o seu time ganha é se ele bater a meta. Se ele não bater a meta, ele não ganha comissão. Eu falo um pouco isso da área comercial porque eu venho da área comercial, da área de vendas, mas eu posso falar em qualquer setor da empresa, seja comercial ou não. Muitas organizações, elas premiam os seus colaboradores por até é difícil falar essa palavra, meritocracia. Agora eu acertei. Por quê? Para que, se o time entrega a meta, eu consigo bonificar. Só que se a meta está super elevada, está super dimensionada, e o meu time não entrega a meta, consequentemente ele não vai ganhar mais por isso. E aí acaba frustrando o time. Então observe se a sua meta aí, que você está colocando para o seu time, ela é realista, tá? E por último, a letra T significa a meta, ela tem que ser planejada por tempo, ela tem que ser temporal. A meta tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim, para iniciar e para finalizar. Porque senão, você não sabe se você está alcançando essa meta ou não. Tá? Como que você vai alcançar essa meta? Então, ela tem que ter um plano de tempo. Ela é mensal, ela é trimestral, ela é anual, né? E ainda, se esse tempo está congruente com o tempo do time, da equipe, né? Algumas organizações colocam as metas, mas não colocam um tempo para finalizar, ou até mesmo as suas metas pessoais, né? Já viu aquele negócio de falar assim, semana que vem eu começo uma dieta, semana que vem nunca chega, né? Ou, você já viu aquele negócio de assim, qualquer dia desses eu vou te visitar. Nunca vai acontecer essa visita. Se você não coloca um dia, se você não planeja um dia, o mês e o ano, não vai acontecer. Ou até horas e minutos, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele está acostumado a números, certo? A prazos. Se você não coloca prazos, não vai rolar, não vai acontecer, ok? Então vamos lá, repetindo aqui comigo, né? Você anotou aí, a meta ela tem que ser específica, quanto mais você afunilar, quanto mais detalhe você colocar da meta, melhor. A meta tem que ser mensurável, se você não puder medir a sua meta, você não sabe se você vai alcançar ou não, tá? Ela tem que ser acordada com o seu time, não simplesmente chega lá e solta a meta e fala, faz, pega o que o filho é teu, não é assim. Ela tem que ser real, não pode ser uma meta ilusória, né?
eu quero crescer tanto, eu quero entregar tanto, eu quero produzir isso ou aquilo. Tem que ter um cenário, evidências, fatos. Tá? Eu tenho que ter uma visão sistêmica para fazer a meta e ela tem que ser temporal, ok? Em alguns casos, algumas organizações elas também estabelecem metas por prazo e também por se a meta é ecológica ou não, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é importante você saber isso. O que é uma meta ecológica, né? Uma meta ecológica é quando ela está de acordo com o sistema, quando ela está de acordo com o sistema organizacional, tá? O sistema mundial, o ambiente, o nosso planeta. Né? Algumas organizações estabelecem algumas metas que estão contra as políticas governamentais, o ESG das empresas, por exemplo, né? Estão contra algumas políticas econômicas e de sistema, poluição de rios, de fauna, flora. Né? Então, isso não é uma meta ecologicamente correta. Você, por exemplo, para a sua vida, se você estabelecer uma meta onde você vai trabalhar um monte, você vai sobrecarregar a tua saúde, você vai ter problemas de saúde, ou você vai trabalhar tanto que você não vai conseguir nem ver a tua família, não vai ver os teus filhos, você não vai ter boas noites de sono, você vai se alimentar mal, isso não é uma meta ecologicamente correta. Então, você pode até bater a meta, só que você vai perder a sua saúde. Ou você vai perder o seu relacionamento, o seu casamento, suas noites de sono. Ok? Então, toma cuidado com isso. E outra coisa. A meta, ela tem que ser estabelecida positivamente, não negativamente, ok? Não fale assim, eu não quero que o meu time fique em último lugar, eu não quero mais ficar em terceiro ou quarto lugar, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo. Não diga não na sua meta. Sabe por quê? O nosso cérebro não entende o não. Tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Não pense num Fusca azul agora. O que aconteceu? Você pensou no Fusca azul, né? Então, o cérebro, ele elimina o não. Então, ao invés de falar não quero isso, não quero aquilo, fale eu quero isso, eu desejo aquilo. Eu tenho competência para isso, o meu time tem competência para aquilo, o meu time pode entregar isso, ok? A meta é estabelecida positivamente. Beleza? Bem, e além disso, tá? Além de eu planejar minhas metas no planejamento da meta SMART aqui, que eu acredito que a maioria de vocês já ouviu, já fez, inclusive faz na organização. Existem algumas regrinhas também para que você saiba se você realmente está inspirando e motivando o seu time à alta performance e à realização de resultados, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Então assim, a primeira dica que eu gostaria de passar para você é: você líder tem que saber se você está no lugar certo, tá? Se você está no ambiente certo. Será que a sua equipe não está entregando a meta porque você já não consegue mais inspirar ninguém, você já não consegue mais motivar e influenciar a sua equipe? Então, olhe um pouquinho para você. Primeiro, faça essa pergunta. Eu estou no ambiente onde eu gostaria de estar ou não? O ambiente é tóxico. Eu odeio estar aqui. Eu trabalho com as pessoas que eu gostaria de trabalhar ou não? Essas pessoas também não me fazem bem. Tá? Eu estou aonde eu gostaria de estar? Qual é o seu porquê, o seu propósito? Eu sei que você que me segue já deve estar cansado de ouvir eu falar nisso. Mas todas as pesquisas, em qualquer ambiente de carreira, de universidades, de pesquisa de carreira, falam exatamente isso. Você tem que saber se você tem o propósito de estar aí. Qual é o porquê de fazer o que você faz. Não diga o que você faz, nem como você faz, mas diga o porquê você faz o que você faz. Você consegue responder essa pergunta? Não?
Então, olha só, talvez o seu time não esteja batendo a meta porque nem você mesmo consegue influenciá-los, nem você mesmo consegue inspirá-los. Então, pense um pouquinho nisso. A primeira dica é, se você sabe o seu porquê, se você sabe o seu propósito, tá bom? Essa é a primeira dica. Segunda, organize a sua vida pessoal. Tenha o equilíbrio da sua vida pessoal com a sua vida organizacional. Gente, não existe mais esse negócio de dizer assim, deixe os problemas em casa quando você entrar na empresa. Isso não existe. A nossa cabeça não é separada do nosso corpo, não tem como eu deixar a minha cabeça lá em casa e vir trabalhar com o meu corpo dentro do trabalho. Não tem como eu separar os meus assuntos emocionais com o meu trabalho. Você entende que é tudo um ambiente só? O que nós chamamos aqui de roda da vida? Então, se você não tem uma vida equilibrada, é muito provável que lá no seu ambiente de trabalho você não consiga mais estar inspirando o seu time. Se você não tem o equilíbrio na sua saúde, você não faz esporte, você come mal, você não pratica atividade física, tá? Se você não está bem em relacionamento, em casa, se você não está bem financeiramente, se você não está bem emocionalmente ou espiritualmente, é muito provável que a sua carreira também não esteja bem. Um bom líder é aquele que consegue equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida organizacional. Então, equilibre a sua vida, porque, na verdade, não existe organizacional e pessoal. Você vê que até eu aqui já estou separando as coisas? Não existe separação, gente, é uma só. Organize a sua vida. Vamos falar o correto agora. Organize a sua vida. Ok? Saúde, financeiro, relacionamento, emocional, social, amigos, hobbies, lazer, espiritual. Organize. Tenha esse equilíbrio. Poxa, João, mas como é que eu faço isso? Processo de coaching, tá? Nos meus programas, nos meus processos de coaching, eu consigo estabelecer um contrato com os meus parceiros, os meus coaches, onde você tem um plano de desenvolvimento individual para a sua vida. Talvez com isso o seu time consiga se inspirar melhor, ok? E a última dica, e também não menos importante, é saiba no que você acredita, quais são as suas crenças, ok? Existem líderes com crenças empoderadoras e líderes com crenças limitantes, tá? A crença limitante, ela te segura, ela te bloqueia, ela não deixa você ir para frente, ok? Então, o que são crenças limitantes? Isso não é para mim, eu já tentei, mas eu não consegui. Mas o meu time, ele não quer saber de nada, as pessoas lá não estão nem aí. Isso é assim mesmo, a empresa não me dá condições de eu ter uma boa gestão, eu ganho mal, sabe? Isso são crenças limitantes, tá? Então veja no que você acredita. Veja no que você acredita da empresa que você trabalha, no que você acredita da tua vida, no que você acredita das suas ações, dos seus comportamentos, dos seus hábitos. Veja o que você está acreditando. As tuas crenças que fazem com que você mude de hábito, mude de comportamento, as tuas crenças vão fazer com que você seja o protagonista do teu destino. Então, se você tem crenças limitantes, você vai levar isso para o teu time, e o teu time também vai ficar com crenças limitantes. Então, olhe um pouco para suas crenças e veja o que está te empoderando, que está te dando forças, que te leva, que te tira da zona de conforto, que faz com que você vá para cima, e veja o que te deixa parado, limitado, bloqueado. Tá? Ok? Então,
Pense nisso, tá? Fazendo um resumo do que a gente falou isso. Meta SMART: específica, mensurável, acordada, realista e temporal. Além disso, você tem que saber o seu propósito, a sua causa, o seu porquê que você está aí na organização, tá certo? O porquê que você quer inspirar o seu time. Organize a sua vida em todas as áreas, em todas as competências e veja quais são os seus sabotadores. Eu acredito que com essas dicas você pode começar a mudar um pouquinho mais os seus hábitos, seus comportamentos e suas crenças e inspirar o seu time a agir, tá bom? Faz isso e depois comenta aqui comigo se realmente você está inspirando melhor o seu time, você está motivando mais, seu time está entregando. Me chame e venha conversar comigo para saber se realmente você está tomando as decisões certas, ok? Se esse conteúdo te ajudou, se você conhece líderes que também vão fazer a diferença para eles, vai fazer a diferença esse conteúdo para eles, compartilhe esse conteúdo, comente, deixe aqui o seu comentário e o que você achou desse conteúdo, tá bom? Obrigado a todos e carreira propulsora!